Sou Pedro Bueno, sou representante da Diocese de Limeira, sou assessor da Pastoral Fé Política há vários anos. Tem alguns membros aqui com a gente. Quero ressaltar aí o nosso amigo, o esforço que veio lá de Santa Bárbara, o Wilson. Pegou a moto dele, veio. Mas quem pegou a moto e foi na posse do Lula? Até vim de Piracicaba, de Santa Bárbara aqui, uma saculinha, né? Então tá bom. A importância que ele dá também, participa conosco do grupo, outros que também não puderam estar aqui nessa noite. A Pastoral Fé Política, nós discutimos uma segunda sim, uma não, de modo virtual, né? Sobre as realidades, tudo que está acontecendo, né? E levando para dentro da igreja, despertando lideranças, para que a gente possa aí somar forças. E a gente fundamentada em algumas entidades da nossa igreja, né? Assim que o Reinaldo nos convidou, eu também sou petista há muitos anos, mais de quase 30 anos, eu também aqui da PT de Lene, né? Então, fundamentado no que é a Conferência dos Religiosos do Brasil e o Conselho Nacional do Laicado do Brasil, CNLB, nós também fazemos parte dessa nota de repúdio, em defesa da democracia, contra o terrorismo e pela punição dos culpados, principalmente, né? E aqui eu começo com uma frase de São Francisco de Assis: onde houver ódio, que eu leve ao amor, né? Então a Conferência Nacional dos Religiosos do Brasil expressa mais veemente repúdio aos atos terroristas acontecidos no último domingo em Brasília. A depredação dos prédios do Congresso, do Palácio Planalto, do Supremo, mais do que ato de vandalismo, são ataques simbólicos às instituições. Então aqui o que a gente pede, né, eu acho que é assim, o interesse de todos e a vontade de todos, que sejam os mentores, os instigadores, os financiadores identificados e responsabilizados e punidos pelas leis do Brasil, né? A qual todo cidadão está submetido, né? Então, para que não volte a ser repetido. E a nota do Conselho Nacional do Laicado, que são os leigos do Brasil todo, né? Inicia também uma passagem bíblica: eu odeio quem pratica o mal, nunca se juntará a mim. Longe de mim o coração pervertido, eu ignoro o perverso, que é o Salmo 101. Então aqui também, nessa nota de repúdio, que eu não vou ler toda, para não ficar muito longo aqui o nosso encontro nessa noite, né? Mas uma das frases aqui, que diante da destruição do patrimônio público, né, e dos símbolos dos poderes constituídos, exigimos que os envolvidos em tais ações, bem como seus financiadores, sejam identificados e julgados pelo crimes cometido. Então a CNLB repudia, né, esse episódio contra o sistema democrático do Brasil. Então nós estamos somando forças aí, né, com essa frente, para que possamos mostrar à população, né, que a democracia tem que continuar e que essa bandeira são de todos os brasileiros. Boa noite. Companheiro presente também. Então, hoje é um dia muito importante para o Brasil e para nós que estamos aqui hoje presentes. Para quem não me conhece, sou o vereador Chico Rosa, estou no terceiro mandato, tá? Moro no bairro Santa Maria. Eu sempre defendi e defendo o certo. Lógico que nem toda hora a gente está certo, mas eu sempre corri tentando fazer o máximo, né? Então hoje é muito importante, eu tive esse convite essa noite pelo nosso companheiro e falei que eu estava disposto a vir aqui hoje falar um pouquinho do que está acontecendo. Eu sou plenamente contra o que fizeram em Brasília, porque uma bandeira que é de nós todos, ela não pode se falar que ela tem dono. O dono dela é o Brasil todos, né? Então eu me ponho disposição de todos os brasileiros, como político, vivo da política desde 1992, acompanhei muito o trabalho do presidente Lula. Em 83 eu já estava em Diadema, na época do presidente Lula já fazia os trabalhos nas comunidades, naquelas brigas, sempre lutando pela pobreza. E hoje chega um ponto desse que a doutora Marisa, nós somos companheiros de casa, eu sempre, na Câmara Municipal, eu sempre falei, eu sempre lutei, vamos dar uma atenção, um olhar especial pelos mais carentes,
porque aqueles mais, que já têm mais, que já são mais poderosos, esses, quando pegar o poder, vão judiar. Foi o que o brasileiro fez, dar o poder para aquele presidente que, graças a Deus, saiu e nunca mais de voltar, né? Porque o que fez no Brasil, destruiu o Brasil, judiou. E judiou de quem? De quem mais precisaria, né? Que é a pobreza. Mas, graças a Deus, ele saiu e creu em Deus e no povo brasileiro, que nunca mais é de retornar o poder. E mais uma, eu falo, o Brasil é o país mais rico do mundo, mas a fraqueza nossa é muito grande, porque nós temos que ter mais força e coragem e vontade, e saber abrir a boca, quando precisar de algo, procurar. Não tem problema levar um não, mas você fez a sua parte. Então nós, o povo brasileiro, nós sofremos muito por isso, porque nós somos vizinhos, e às vezes a gente precisa de uma palavra, não é pedir, é só uma palavra, e a gente fica com medo. Enquanto hoje nós vimos o que os terroristas fizeram. Juntaram, conversaram e falaram, vamos quebrar tudo, e vamos fazer assim, e passaram por cima de tudo. Quer dizer, gente do bem, que somos nós, que respeitamos os outros, e respeitam a nossa bandeira, nós temos medo, não pode. E gente ruim, que é do lado ruim, dentro de poucas horas foram lá e fizeram o que fizeram, né? Então, eu deixo aqui esse recado. Não podemos baixar a cabeça, não podemos ter vergonha. Quando precisar, quando sentir, tem que falar, tem que procurar, tem que ir atrás. Uma boa noite a todos e muito obrigado, viu? Ancestrais, para estar aqui falando com vocês. Peço a licença dos mais novos, a licença dos mais velhos também, para falar aqui com vocês bem brevemente. E ele me convidou, enquanto representante do movimento negro, que sou, vocês sabem, militante há muitos anos, mas a professora fala mais alto. Né? A educadora vem falando mais alto nos últimos dias, mediante as cenas que nós assistimos, e muitas coisas eu penso. Eu tenho aqui vários amigos professores, levantem as mãos aí, os educadores. Gente, olha quanta gente, né? Vários amigos professores, e eu já ouvi de professoras, mas Silvia, muitos passaram pela gente, né? Muitos professores indignados, né? Muitas pessoas dessa vertente passaram pelos bancos das escolas, foram nossos alunos, ou foram nossos amigos, ou tiveram uma formação parecida com a nossa. O que será que aconteceu? E eu penso também de uma outra coisa indignada, uma indignação de uma pessoa sobre o Di Cavalcanti, né? Uma pessoa que eu sei que votou no Bolsonaro, indignada com as facadas, o corte na tela de Di Cavalcanti, e eu fiquei pensando que, mesmo que você não é a pessoa que estava lá, e você quebrou uma obra de arte, quebrou uma vidraça, quebrou uma poltrona, né? Enfim, já sabemos. Mas se você votou nesse desgoverno, você também deu esse golpe, você também quebrou essa facada, tem essa sua mão nisso tudo, né? O seu voto participou disso. E como educadora, eu queria falar que eu penso que é um momento de uma educação mais humanitária. Eu acho que não é só o saber clássico que é transferido, não é assim, né? Educação, aquilo que é transferido ao saber clássico e tudo mais. Eu acho que agora é o momento de educar os nossos alunos para a humanidade. Hoje, conversando com uma amiga, e eu fui falar para ela dos dados da ONU, para justificar, né, o que foi o governo Lula, a preocupação que ele teve com a questão da fome, que o Brasil voltou para o mapa da fome, o que é insegurança alimentar e tudo isso. E eu falei, ela não disse, mas eu sei que ela é bolsonarista, até que ela se convenceu e disse, nossa,
mas ninguém nunca me falou disso. Ninguém nunca me falou desses dados, né? Embora eles estejam ali para você. Né? Eu falei, dá um Google. Mas é isso, eu acho que agora é o momento de uma educação para a humanidade, humanitária. Eu trabalho com educação há 26 anos. Nós temos uma lei, que é a Lei 10.639, que ela coloca história e cultura afro no currículo. É uma lei de 2003. A lei está fazendo 20 anos. Ela foi a primeira lei assinada pelo governo Lula há 20 anos. Né? Vale lembrar que ela foi assinada pelo presidente Lula, mas ela é fruto do movimento negro totalmente, de todas as lutas, né? Assim como várias outras de cotas, várias outras leis são fruto do movimento negro. E essa lei ela não é aplicada. São 20 anos. Como é que eu vou também cobrar dos professores, vou cobrar dos alunos uma formação que não acontece? Né? Algo que não acontece é a formação para a questão racial. Como é que eu vou fortalecer o meu aluno negro? Como é que eu vou fazer com que esse aluno se valorize se eu não falar sobre isso nos bancos escolares? Porque as crianças, muitos dos nossos, ficam muito mais tempo dentro da escola do que em casa. Então, nós temos aí, muitas coisas já foram conquistadas, mas nós temos muitas outras coisas ainda para acontecer. E eu disse isso para a minha amiga Berenice, que está lá no fundo, eu disse na casa dela, numa roda de conversa sobre letramento racial, que a gente precisa sair da nossa bolha. Porque, bem ou mal, né, eu, Silvia, mulher negra, professora, eu sou uma exceção pela formação que a minha mãe pôde me dar, né, pela formação acadêmica, formada pela Unesp. Eu sou uma exceção. E aí eu não posso só ficar palestrando, mas eu continuo dentro da minha bolha. Eu preciso fazer alguma coisa. Assim como sentir-se empoderada também é uma falácia. Eu não vou ser uma mulher preta empoderada enquanto eu tiver as minhas amigas, as irmãs pretas vendendo, né, bala, vendendo coisas no semáforo para ter a subsistência dela. Então, muitas coisas nós temos que pensar. E esses 4 anos de governo, acho que, né, tudo ruim, mas uma coisa boa, que o Paulo sempre diz para mim, é que o governo que veio e mostrou quem é quem. Isso é ótimo. Agora eu sei quem é. Antes era um racismo velado, agora é escancarado. Então eu sei quem é quem. Então eu sei que a pessoa que senta na minha mesa e comia comigo e ela votou no Bolsonaro, ela votou porque ele representa. Né? Ele representa o racismo, ele representa o machismo, ele representa o feminicídio, ele representa tudo de ruim. Então, o que a gente tira disso tudo, né, a aprendizagem que a gente tira disso tudo é o que nós vamos construir daqui para frente. Porque nós ainda temos que vigiar. Né? Foi uma vitória, mas não foi uma vitória tão expressiva assim, né? Dado essa frente democrática, que é PSOL, que é PDT, que são entidades. Então, nós ainda temos que vigiar, porque nós tivemos que unir uma frente muito grande, mas muito grande mesmo, para a gente poder combater esse desgoverno. E é isso, gente. Obrigada. Paulinho, a palavra é sua, presidente do PDT. Boa noite a todas, boa noite a todos. Muito obrigado pelo convite de aqui estar, para que a gente pudesse somar essa frente, e é assim que eu quero realmente entender. Eu, na verdade, me sinto surpreso, porque eu que tive a felicidade de estar em 1984, no comício histórico da Praça da Sé, em que estávamos ali brigando pela Cirela já, eu jamais imaginava que nós pudéssemos, depois de quase 40 anos, estar aqui falando em democracia. Eu achava que, nesse tempo todo,
nós já poderíamos estar pensando realmente em ser um Brasil, um país que tivesse preocupado em saber como é que estava o nosso IDH, sendo os 10 melhores do mundo pela potência que nós somos. Infelizmente, nós estamos aqui falando em democracia ainda, por conta desse flagelo que aí aconteceu. Eu queria, a Silvia já, de certa forma, implementou um pouco da minha fala, porque aqui, apesar de estar representando o PDT, o partido que compõe essa frente democrática, que está representado agora pelo Ministério da Previdência, eu queria dizer, sobretudo, que eu quero incluir nessa frente democrática um pouco do que a Silvia falou. Eu penso que não dá para a gente pensar um Brasil democrático enquanto houver ainda a prevalência do racismo. É algo que nós precisamos extinguir, extirpar da nossa existência. E queria incluir dentro, já que nós vamos também trabalhar aqui, a possibilidade desse relatório, dessa fala que vai ser feita coletiva, que nós pudéssemos incluir, é claro que estamos fazendo a defesa das instituições democráticas, mas sobretudo do Estado democrático de direito. Isso é muito importante ser incluído, porque quando nós falamos do Estado democrático de direito, nós estamos vindo ao fundo da existência desse Estado que tem as suas representações democráticas, que é a base, que é a Constituição. E por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo isso exatamente porque não dá para a gente conviver num país que quer ser democrático sem ter a representatividade das pessoas que representam essa democracia na sua maioria, que são negros e que são mulheres. Então, nós não podemos passar mais, mesmo dentro desse debate que nós estamos falando agora, após o flagelo da democracia, somos obrigados a ouvir tipos de fala com uma teletifluência. Somos obrigados a ver a composição dos ministérios com a ausência de negros. Não é possível pensar nessa democracia. Vamos aproveitar esse momento e realmente transformar naquilo que nós queremos, ser um país de fato de direito para todos? Não dá mais. Não dá mais. Não é só o flagelo do Bolsonaro que fez com que nós precisássemos estar aqui. Eu gostaria de estar nessa frente democrática a todo ano e vendo se realmente nós estamos fazendo com que a população, de uma forma democrática, está avançando. Se quando nós chegarmos em todos os lugares, nós vamos ver essa representatividade de negros e de mulheres ocupando os espaços definidos. É isso que para mim representa as instituições democráticas. E é sobre isso que eu componho e faço essa luta, para que nós sejamos realmente algo inédito e diferente. Não só para pensar que é necessário votar. Nós precisamos ir muito mais além de um Estado que vota. Nós precisamos ser um Estado que respeita e valoriza a dignidade das pessoas. Obrigado. Convidar a Marilis, nossa vereadora do PDT, por favor. Boa noite a todos. Eu estava pensando, caminhando para cá, em relação à democracia. Eu recebi um convite para estar aqui através de uma amiga muito querida, muito especial, e quando ela falou que seria um ato pela democracia, eu não poderia deixar de estar presente. E quando eu comecei a pensar o que é a democracia, e eu vi uma grande mãe, uma mãe que entende filhos diferentes, uma mãe que entende conceitos de filhos diferentes, escolhas diferentes, posicionamento e histórias diferentes, vidas diferentes, mas uma mesma mãe. E por ser uma mãe, tenho respeito de todos, mesmo sendo diferentes, mesmo tendo escolhas diferentes, mesmo sendo de ideologias diferentes. Essa mãe, a democracia, ela tem o respeito de todas. E quando essa mãe, chamada democracia, ela tem a sua essência revelada no íntimo de qualquer pessoa, seja ela quem for, e seja ela onde ela estiver, faça ela a escolha que fizer, mas ela traz a essência
mãe se sente realizada. Porque ela pode se sentar à mesa. E ela pode se sentar à mesa com todos. E quando ela se senta à mesa, ela sabe o poder de influência que ela tem sobre todos. Ali não vai ter mortes. Ali não vai ter agressões. Ali não vai ter desrespeito. Ali não vai ter perdas. Ali não vai ter sequelas. Porque as diferenças, a democracia ensinou, faz parte da existência humana. Desde o primórdio, faz parte da existência humana. Se nós colocássemos aqui, um a um, quem de nós somos iguais? Jamais seríamos iguais. Por isso, jamais eu deixaria de estar sentado numa mesa, junto com os meus irmãos da esquerda. E talvez alguns se assustem de ver eu sentada numa mesa, junto com os meus irmãos da direita. E também pode sentar numa mesa juntos com os do centro, mas a essência não pode ser mudada. Eu sentarei à mesa porque eu respeito a mãe democracia. E sei que através dela o crescimento vai ser real. Não para uns, mas para todos. E o que nós não podemos aceitar, de forma nenhuma, é o que nós vimos acontecer no dia 8. Isso é matar, é macular a história do Brasil. Eu estive vendo, a Praça dos Três Poderes tem 62 anos de idade. Quantas coisas aquela praça já sentiu, já percebeu, já viveu em suas paredes. Mas nunca viveu tamanha dor. Por isso que eu estou aqui. Porque eu acredito na democracia, no respeito, que diz para todos: existe uma só nação, um só país, uma só bandeira, e quem respeita essa bandeira está pronto a construir. E nós não podemos aceitar que a nossa bandeira seja banalizada, porque ela é de todos. E quem nos entregou tem um nome: a mãe democracia. Entregou para mim, que sou brasileira, quando nasci nesse solo. Entregou para cada um de vocês, quando nasceram nesse solo. E por isso que todos nós estamos machucados com o que vimos, com o que presenciamos. E digo, tenho a liberdade de dizer que muitos que votaram também de outra maneira, também estão sofrendo, porque a mãe democracia, que ensinou o que é o respeito, ainda está em muitos brasileiros. E esses poucos que se perderam nos ensinamentos, não vai mudar a essência da nossa nação. A nossa nação é de diferentes, mas a nossa nação é formada por brasileiros que respeitam a bandeira, o Estado democrático, a nossa origem. E quando houver o respeito, haverá possibilidade de construção. Porque o que é mais lindo na democracia é você poder dizer: eu penso dessa maneira. E o outro dizer: não, eu não
não penso dessa maneira. Mas existir um consenso. A minha vontade e a tua vontade é o melhor para o Brasil. Quando nós vemos umas cenas que foram notícias no mundo inteiro, tão degradantes, terroristas, na verdade, nós entendemos que isso não pode fazer parte da nossa história. É inadmissível. Quer para os da esquerda, quer para os do centro, quer para os da direita. É inadmissível. E por conta da mãe democracia, nós não podemos aceitar que nunca a nossa história seja maculada como foi por conta de pessoas que não se sentam à mesa com os seus irmãos. Mas nós estamos aqui porque nós entendemos que nós somos irmãos. Nós não temos diferenças. O que nós temos e o que nos une é uma bandeira, um mesmo barco e uma mesma esperança. Um Brasil mais digno, mais humano e mais pleno em igualdade, conforme reza a nossa Constituição Federal. Eu agradeço a todos essa oportunidade e peço desculpa pelo estendimento. Muito obrigada. E ali eu vi a polícia, o comando militar, a Forças Armadas, liberando extremistas, né? Invadir os três poderes, destruir todo o patrimônio, que foi diferente do que aconteceu em 86 de inverno. Lembra, a gente estava lutando pela causa justa, por direito, por melhorar a qualidade de vida do nosso trabalhador, né? E dia 8 em Brasília foi diferente. A polícia liberou geral, abriu, segundo o presidente da República, até a porta do Planalto, do salão do Planalto, estava aberto para os caras entrar, só estava encostado, eles quebraram o vidro, mas a porta já estava encostada para entrar. Então aqui foi um absurdo. Então eu acho, companheiros, que a democracia, para quem viveu a ditadura e não conhece a ditadura, eu conheço, eu cheguei em São Paulo em 72 e sei como foi sofrido para muita gente, principalmente os negros, né? Os trabalhadores, os nordestinos. Eu sou nordestino. A gente sofreu muito preconceito, muita violência. E eu vivi em São Paulo todos aqueles anos e acompanhei de perto a violência que existia contra a classe trabalhadora e os negros. E aí, em 2018, aparece um psicopata e lança candidato a presidente e aparece o poder econômico, o meio de comunicação e começa a investir no cara e de repente o cara vira herói e vira presidente da República e começa a destruir o país. Destruiu 4 anos de destruição. Destruiu com a educação, destruiu os movimentos sociais, não conseguiu acabar com todo mundo, que alguns resistiram, como eu resisti. Né? Destruiu a área da saúde, né? Destruiu a nossa Amazônia, as nossas florestas, e continuou destruindo. E mesmo assim, chegando em 2022, esse infeliz teve mais de 50 milhões de votos. Então a gente tem que estar preparado. Esse ato aqui é só o começo. Eu acho que a gente tem que continuar defendendo a democracia, porque isso não acabou ainda. Ainda vai vir muita coisa ruim pela frente. A gente sabe, eu sempre, algumas pessoas não concordam comigo, mas eu, pessoalmente, a gente tem que agradecer muito o Alexandre de Moraes, que foi um ministro corajoso, bateu de frente com todos os militares, com o Bolsonaro, os comparsas dele, os milicianos, que eu acho que se fosse outro ministro, ele tinha continuado no poder. E graças a Deus, o Alexandre de Moraes teve peito, encarou, tomou a decisão que tinha que tomar e está tomando até hoje, né? Vê o que
tinha uma minuta pronta para eles invadir o TSE e dar um golpe e virar o resultado das eleições. Você vê que ponto nós chegamos. De não respeitar mais de 60 milhões de votos que o presidente Lula fez. Viu? Graças a Deus, né, o presidente Lula foi o presidente que mudou a história do Brasil. Desde o comecinho, desde quando ele começou com o movimento sindical. A democracia hoje existe no Brasil graças ao presidente Lula e Leonel Brizola, que foi as pessoas que puxaram lá em 79, 80, e foi 81, 82, quando ele foi candidato a governador, ele continuou brigando para ter eleições diretas até chegar a 84. E aí, o movimento estudantil, os intelectuais, os trabalhadores, começou a cair na real que tinha que mudar. E a gente conquistou isso. E quase chegou bem perto. Quase que a gente perde. Né? Por causa de algumas pessoas. O que esse cara fez durante 4 anos, destruindo família, e ainda vai para a televisão falar em Deus, em família, ele destruiu várias famílias, né? Jogando pai contra filho, irmão contra irmão. Isso aconteceu no Brasil inteiro. E ele continua distribuindo fake news para todo lado. Então, esse ato aqui hoje, que a gente está fazendo em apoio à democracia, não pode ficar só. A gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho, denunciando. A gente sabe que aqui em Belém tem muita gente bolsonarista, radicais, extremistas, fascistas. Eu conheço algumas pessoas que né, se escondem, mas entendeu? E que ainda não chegaram mesmo, mas vai chegar. Porque quem sabe tem que denunciar. Você pode fazer uma denúncia e enviar para chegar nessas pessoas. Então é isso, pessoal. Eu acho que eu sou o presidente daqui do sindicato, fundador, né? Foi uma luta imensa, desde quando eu fundei, desde 86. Eu fui afiliado ao PT por vários anos, filiei, me afiliei ao PDT, mas a minha ideologia, não fundei não. Sou a mesma pessoa, tenho as mesmas ideias, e eu tenho o maior respeito pelo presidente Lula, porque eu vejo o Lula não um ser humano, eu vejo o Lula uma ideia, um cara que é respeitado no mundo inteiro, né? Aonde ele vai, ele é para de pé recebido, né? E foi eleito. Eu tenho certeza que ele vai reerguer esse país, que o Brasil vai voltar a ser o país que foi, que quando ele foi eleito a primeira vez. Nós precisamos, cada um de nós, fazer a nossa parte, nós temos que ajudar. Eu acho que a gente, aqui, eu estou vendo que tem a maioria partido de esquerda, mas tem partido de centro. Nós temos que pensar numa coisa também, que o ano que vem tem eleição em Leme. E está na hora dos partidos de esquerda, de centro, começar a sentar e discutir e fazer uma pauta para derrubar esse inferno que tem aqui. Porque Leme, vocês viram as eleições agora, o resultado da votação, tudo bem, que a esquerda teve uma boa votação, mas poderia ser muito mais. E nós temos que quebrar essa marca que tem aqui. Tem um imperador aqui que ele tem que derrubar. Tá bom? É isso, muito obrigado. E quero deixar bem claro que essa casa aqui vai ficar. Boa noite, companheiros da mesa. Obrigado por estarem aqui com a gente. Sejam bem-vindos à nossa permanente luta. Obrigado a todos os amigos e companheiros de luta também que estão conosco aqui. O Mark Twain, né, todo mundo, a maioria aqui conhece, um escritor americano divertidíssimo, tem uma frase que eu adoro, que é: para cada 10 minutos de improviso, 2 horas de ensaio. E eu ensaiei, mas demorei mais do que 2 horas para bem menos do que 10 minutos. Mas, obviamente, não vou usar tanto. Vou trocar umas coisas. Queria falar um pouco de bastidores, que é o objetivo desse ato. Quando nós sonhamos com ele, já faz tempão, segunda-feira à noite, e em 3 dias nós juntamos todo esse povo aqui,
e mobilizamos a cidade do que a gente está fazendo. Né? Tem muita gente que não está aqui, mas que queria estar, ou que está espiritualmente com a gente, idealmente, participando mesmo de longe. E depois vai ver na internet, vai repercutir. Quer dizer, nós vamos atingir muitas pessoas com esse ato, não somos só nós. E nós conseguimos fazer isso em 3 dias, porque por causa do esforço de todo mundo que está aqui, de todos vocês. Mas o objetivo desse ato era a gente sair um pouco da nossa casinha, da nossa zona de conforto, de juntar a esquerda. Isso é fácil. Fica com o Osmar, fica com o Sandro, Marilis, Paulinho, são nós. Né? E a gente bota 30, 40 pessoas na rua, de amarelo, vermelho e tal. Só que a gente já fez isso bastante. A realidade precisa de mais do que isso. A realidade precisa que a gente amplie a nossa penetração na sociedade. Nós temos que dividir, rachar o lado do lado. Eles tiveram 49% dos votos. É inacreditável, inadmissível, mas é fato. Semanas antes, eles tinham 30%, 35% dos votos. Uma série de crimes, inclusive eleitorais, fizeram com que, em algumas semanas, eles conseguissem mais 15% dos votos, e por muito pouco não fossem eleitos. Essa turma, os 30%, a Maria citou, outros citaram. Eu, da minha parte, quero distância, porque eles são o que há de pior no mundo. Eles são aqueles que o bastardo do filme Bastardos de Glória dizia, tem que botar a suástica na cabeça. Porque eles sabem quem são, eles sabem o que fazem e defendem. Eles são racistas, eles são contra as mulheres, contra os gays, contra a esquerda, contra os trabalhadores. Com esses é muito difícil ter conversa. Mas nós não podemos tratar os 49% como eles, porque não são. Tem uma boa parcela da população que foi enganada pelo conjunto de crimes que o Bolsonaro cometeu. Baixar a gasolina, que nada mais é do que você transferir dinheiro de impostos, 50 bilhões de reais de impostos, para acionista da Petrobras. Não é bondade com quem abastece o tanque, é bondade com o acionista. Ao invés de enfrentar a política de preço e tirar dinheiro de acionista, reduzir o preço na bomba, o preço para acionista, o que a acionista recebe, o dólar do barril de petróleo, desculpa abrir esse parênteses, no Brasil custa $39 o petróleo produzido aqui. Não tem sentido o acionista nacional receber 115, como chegou a receber 120 a essa base, porque a política de paridade de dólar e preço internacional, isso é um crime. E ao invés de combater isso, pegou dinheiro da saúde e da educação para baixar o preço da gasolina e artificialmente conquistar votos. Mesma coisa que o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, fraudado, dado para quem não precisava, uma enxurrada de dinheiro na mão das pessoas para comprar voto, e muitas outras coisas. Esses 15% que eles ganharam nos últimos dias, nós temos que puxar para nós. Eles estão disponíveis para nos ouvir. Eles vão saber as barbaridades que o Bolsonaro fez. E foi esse o espírito, voltando aos bastidores, da gente montar esse ato. E nós conseguimos. Nós conseguimos pessoas que não fizeram campanha por Lula, talvez nem no segundo turno, assinassem o manifesto. Outros vão assinar nos próximos dias. Talvez eleitores do Bolsonaro assinem. Provavelmente vão assinar. Outros nos ajudaram a organizar o ato, justificar a ausência de hoje. Então, nós temos não que abrir mão das nossas bandeiras, que são de esquerda, de emancipação, de igualdade, mas de ampliar a nossa bandeira, a nossa capacidade de trazê-los para defender o objetivo desse ato, que é a democracia, sem a qual não há mais nada a ser feito, sem a qual os negros perdem, as mulheres perdem, os gays perdem, os trabalhadores perdem, a maioria da população perde. Porque quem vai governar sem participação da maioria da sociedade vai governar para a minoria de sempre. Todos nós aqui sabemos quem é. Feito esse preâmbulo rápido, improvisado de verdade sobre
o nosso objetivo, em bastidores dessa nossa construção, eu queria passar a ler 3 parágrafos rapidinhos. O que nos trouxe aqui, portanto, foi a necessidade de lutar contra a barbárie, contra a violência. Mais importante, lutar contra uma tentativa de golpe de Estado que pode se repetir mais vezes e não se limitar à destruição que vimos no domingo passado. Destruição que não é apenas do patrimônio nacional, mundial, tombado pela Unesco, mas também um patrimônio simbólico que dá o efetivo conteúdo aos prédios dos 3 poderes da República. Apesar das diferenças de ideias para o país, apesar das diferentes concepções de mundo que existem entre os que votaram nos diversos candidatos à presidência da República e até nos prefeitos e governadores ao longo da história, não é possível mais tolerar a mentira, a falsa ideia de que as urnas não são confiáveis e de que existe fraude eleitoral. E fraude eleitoral apenas nas eleições em que se perde. Quero crer que estamos aqui juntos também para combater a rede de mentiras que simula, potencializa e cria obstáculos horrorosos, como o que nós vimos no ano passado e que, se não forem energicamente enfrentados, podem se repetir em outros momentos e lugares. Por todos esses motivos, saúdo a presença de todos vocês aqui. Saúdo a disposição de construirmos um documento e um ato que reforça os nossos interesses comuns, que são os interesses da sociedade civilizada, de não se apegar às nossas diferenças, que já são bem conhecidas e que, repito, continuarão existindo. Essas são infinitamente menores do que o nosso desejo de construir uma sociedade menos desigual, menos injusta e mais feliz para todos. Muito obrigado pela presença de todos. Na mesa, agora está aqui o nosso companheiro Osmar Filho, representando o PSOL. Mas quem vai falar em nome do PSOL é Danilo. Gostaria de convidá-lo para fazer uso aí dos seus 3 minutos, por favor. Obrigado. Boa noite a todas, a todos e a todas. Boa noite à mesa. Estou aqui representando o PSOL, né, o nome do presidente Osmar. Mas, além disso, eu também estou representando o Danilo, né, o cidadão, sou psicólogo, trabalho no serviço público no SUS, especialmente há mais de 12 anos. Também sou professor universitário, então eu vou passando por alguns lugares onde eu também vou sentindo o impacto, né, que tem tido esses governos que a gente vivenciou nos últimos 4 anos. Muito já se falou, né, sobre os atos terroristas do dia 8, né, então não vale a pena repetir aqui. Mas, de alguma maneira, eu acho que vai se alinhando no discurso muito com o que a Cida traz, com o que o Paulo traz, quando a gente vai falando de uma democracia que vai além das instituições que estão aí colocadas, né, e se pensa, de fato, o que é democrático. Né? Então, seria, na verdade, considerar uma democracia, ou melhor, uma sociedade democrática que seja verdadeiramente inclusiva. Né? Para a população negra, para as mulheres, para as travestis, para a população LGBTQIA+, né? Que muitas vezes vai passando despercebido, né? Que a gente fica muito preso, principalmente pelo que aconteceu na instituição, na democracia, só que a democracia é feita de pessoas. Né? Então eu queria só trazer, para não me prolongar, né? Até porque muito já foi dito, 2 questões que eu fiquei pensando, né? Que seria importante dividir. Primeiro, como que a gente educa um povo politicamente democrático? Né? Eu acho que isso está uma questão que é sempre atrás da educação, só que como pensar nesse processo de educação para a democracia? Né? Para isso, a gente tem que pensar nas nossas práticas cotidianas, né? Como é que a gente visualiza a diferença, como é que a gente interage com o diferente, com aquilo que pode ser muito adverso para a nossa realidade. Né? Acho que, como já foi falado aqui, a gente está numa pequena bolha, né? Que eu espero que seja amplamente disseminada aí, mas a gente está falando entre pares, então é muito fácil falar aqui, é muito simples a gente compartilhar nossas ideias. Mas a ideia é como que a gente lida com um monte diferente. É claro que com um terrorista bolsonarista, eu particularmente me recuso a lidar. Né? Enquanto psicólogo profissional da saúde mental, também me recuso a chamar de doente mental, porque isso é uma ofensa para as pessoas que verdadeiramente sofrem. Né?
a gente está falando de atos criminosos e de um criminoso que incitou durante 4 anos toda essa violência que foi vista. E não dá para a gente desconsiderar isso. Né? Mas ele está nos Estados Unidos, covardemente. Mas o que é importante é que a gente sabe que os atos eles não são provocados simplesmente por uma atitude, mas existe toda uma narrativa que vem sendo produzida na nossa sociedade ao longo desses anos, que vai de alguma maneira inflamando e autorizando as pessoas a serem a versão mais horrorosa da humanidade que a gente já viu, né? Que desrespeita mulheres, desrespeita negros, desrespeita LGBTQIA+, né? Que se sente autorizados a matar, a bater, enfim, fazer essas atrocidades aí em nome, sabe Deus do que, né? Porque eles chamam de liberdade, né? Enfim. Um outro ponto, só para finalizar, eu acho que a gente precisava, né, só relembrar aquilo que foi constituído no ato de domingo, né? Que o que a gente está falando é do fenômeno do ódio, né? Que ele claramente vai atacar, obviamente, ali, porque houve uma eleição, de acordo com eles, populista, etc. Mas o que está colocado é o ódio diante do diferente, que aí a gente volta de novo a costurar a questão da democracia, né? Ou seja, tudo aquilo que é desvirtuado, anormal, corrupto, errado, ou qualquer outro adjetivo que eu possa considerar, eu elejo aquilo como alvo da minha intervenção e do meu ódio, e aí a gente vê uma formação de massa, né? Vê aquele movimento irracional produzindo aquele fenômeno lá que foi visto pelo mundo inteiro. Ou seja, a gente está falando de algo da ordem dos afetos e não da racionalidade. Por isso que é desgastante a gente conversar com as pessoas, usando dados, aliás, para ver se conseguiu esclarecer alguém através de dados, porque não é da racionalidade que se trata. Né? A gente está falando do afeto, como que a gente afeta as pessoas para que elas considerem que a diferença é constitutiva da nossa sociedade e da humanidade. Né? E que isso de fato significa uma democracia. Bom, de forma geral, e agora para finalizar de verdade, esse evento é muito importante e espero que continue existindo outros eventos, porque a gente não pode esquecer do que aconteceu. Né? Fazer como já fizemos com o terrorismo do Estado, né? Ditadura civil militar, hoje as pessoas duvidam, né? A gente não pode deixar com que as coisas sejam esquecidas. Isso precisa ser lembrado para que a gente evite, né? E para que isso nunca mais ocorra novamente. Obrigado. Convidar agora o companheiro Cabreira, representando a Rede de Sustentabilidade. Acho que seria importante vir aqui no caso da microfone. Boa noite, gente. Faz tempo que eu não falo em público, mas, de qualquer forma, eu já tive em lugares de direita, onde a gente olhava para cima e parece que chegava a ver os fantasmas voando em cima. Aqui tem uma energia muito boa, é muito bom estar aqui com vocês. É muito bom a gente estar junto, ter essa possibilidade de construir algo novamente, de ter um direcionamento, onde as nossas forças, as nossas energias positivas, elas ganham um corpo. O Rede de Sustentabilidade é um partido que eu sempre tive uma simpatia, embora a minha paixão sempre foi o PT, né? Muitos anos de PT, e tenho um grande carinho pelos companheiros do PT, mas também tenho um grande carinho pelo pessoal, por exemplo, um pessoal, na verdade, o que eu sinto hoje é que nós somos um só. Sabe, um tempo atrás eu falava, não, eu sou daqui e aqui é melhor, o outro achava que ele era melhor. Hoje não, hoje eu acho que todos nós aqui, todos nós, todos os partidos, as entidades, os movimentos aqui, na verdade nós somos um só. E é assim que a gente vai lutar para, na verdade, salvar nosso país. A função da esquerda é questionar as estruturas de poder. Sempre foi. A esquerda sempre esteve do lado dos mais fracos, desde os tempos da França,
A função da esquerda foi defender os oprimidos e as estruturas de poder elas são feitas pelos poderosos. Mas eu aprendi uma coisa: se não tiver instituições fortes, quem sofre mais uma vez são os mais fracos, são os oprimidos. Então hoje nós temos que defender o STF, porque é ali que está o Instituto do Voto, o Superior Tribunal de Justiça, porque, bem ou mal, é ali que se julgam as causas, como foi a do presidente Lula, não é? Que foi montada toda uma estrutura, inclusive internacional, para prender ele. Nós precisamos do judiciário, porque é ali que o oprimido também se agarra. É até na OAB aqui, que se a gente for lá, segunda-feira, vai estar cheio de oprimido lá na OAB, pedindo socorro, pedindo justiça, não é? Em alguns momentos nós precisamos da polícia militar. Embora a gente não goste muito, embora a maioria não goste muito, mas são instituições que mantêm o país de pé. E desde o século XV, quando foi fundado, iniciou-se a fundação do Estado, desde o século XV, foram as instituições que acabaram por, de uma forma ou de outra, conseguir que se tirasse o pé do pescoço do oprimido. Porque antes da fundação do Estado, eram os feudos e tudo era resolvido na base da violência. Quem tinha um exército maior na sua fazenda, no seu feudo, ia lá e saqueava o outro, matava os mais velhos e levava os outros de escravos. Quando veio a formação da burguesia nas cidades, começou a se formar o Estado, começou a se criar, a se ter uma noção, a se defender os direitos civis. E aí começou a ficar um pouco mais complicado para o poderoso chegar e matar e tomar o que o pequeno tinha. Aqui, depois de Getúlio Vargas, teve o Estado Novo e começou a se criar nossas instituições. Hoje não se pode mais brigar com as instituições, porque nós vivemos num mundo moderno, no mundo da guerra híbrida. Existem países que têm interesses no Brasil, como tem na Ucrânia, como tem na África. E eles estão esperando uma pequena briga entre nós, para eles apoiar um lado contra o outro, para fazer a gente se matar, para tomar a Amazônia e outras coisas. O Brasil é um país muito rico e muito cobiçado. No ato do dia 8 em Brasília, eu ainda estou observando aquilo, tentando entender. Porque se fosse uma invasão para defender justiça social, para defender a liberdade do pobre de comer, sabe, se precisar ir trabalhar numa outra cidade, de ter a liberdade de pôr a gasolina, de ter emprego, porque sem emprego não tem liberdade, de ter moradia digna, porque sem moradia digna não existe liberdade. É essa liberdade que nós defendemos. E eu ainda estou tentando entender o que aconteceu lá. Parece que existem mais forças interessadas nesse racha no Brasil. Eu fico preocupado realmente, porque está se instalando realmente um ódio de nível superior entre os brasileiros. Nós estamos quase nos atracando, irmãos por irmãos, estamos quase derramando sangue. E faz tempo que eu aprendi que revoluções são sangrentas, que só os pobres morrem nas revoluções. Faz tempo que eu aprendi que foram criadas as instituições, foi criado o Estado, para a gente conseguir viver razoavelmente em paz. Não adianta derrubar o STF, não adianta derrubar o Congresso, porque nós vamos acabar nos matando, porque aí não tem mais quem julga, não tem mais parâmetro, não tem mais quem vota. E nós temos que parar para falar com esse pessoal que está com todo esse grau aí de revolta que foi cultivado neles esses anos. Nós temos que de alguma forma falar para eles que nós somos brasileiros. Nós somos brasileiros. Ninguém ali, não tem estrangeiro ali.
nós, que queria o espancamento para nós, que queria o exército em cima de nós. Não tem estrangeiro lá, são brasileiros de lá e daqui. Se eu pudesse falar para eles, eu ia dizer o seguinte: olha, eu já fui líder de movimentos de esquerda e não vejo problema em liderar um movimento de direita, desde que seja para defender o nosso país, desde que seja para defender a liberdade justa, a liberdade de comer, de andar, de vestir, de ser tratado. Olha, hoje nós estamos numa pequena dificuldade aqui, nós temos 3 ou 4 companheiros do Rede que estão de férias, que estão viajando e não puderam vir. Nosso país não está tão ruim. Não está tão ruim. O pessoal veio aqui, está todo bonito, bem vestido, veio de carro, veio de moto. Nós não podemos transformar isso aqui no Iraque, numa Líbia, jamais. Então a gente tem que ter coragem de conversar com os adversários. Vamos ter que enfrentar isso. Isso não vai acabar tão cedo. Eu tenho tentado fazer isso, tem alguma dificuldade. Até agora não apanhei ainda e também não é muito fácil. Mas nós temos que tentar. Vamos ficar juntos, vamos ficar todo mundo junto, esquecer as coisas pequenas, vamos salvar nosso país. Um abraço a todos. Convidar agora o Murilo, em nome do PSD, por favor. Boa noite, companheiros da mesa, pessoal que está ocupando espaço aqui. Eu sou Murilo, falo como secretário-geral do PSB. Não é PSD não, é PSB, tá? Também tenho liberdade para falar em nome do vereador Beck, professor Beck, o qual eu represento como assessor dele, infelizmente não pôde estar presente. Mas sem dúvida nenhuma é um ato que ele corrobora, né? Ele sente a necessidade de poder fazer parte disso. Infelizmente essa semana ele estava aqui e eu estou aqui representando. Minha fala é muito breve e primeiramente eu quero agradecer a todas as pessoas que se mobilizaram, né? Eu falo pelo Reinaldo, né? Onde nasceu esse convite, Abel, enfim, esse ato hoje, que ele se estabelece como manifesto, onde a gente coloca todos os nossos anseios e virtudes por um ideal que a gente imaginava que o tempo inteiro estava na nossa mão, que é a democracia, e que num estalo de dedos, em menos de 4 anos, a gente consegue perceber o tamanho do desastre que isso tem se tornado e o tamanho do desastre que isso se tornou nesse último domingo. Então, quero parafrasear o nosso presidente Lula, quando ele fala que ideias não podem ser assassinadas, né? A democracia ela consegue transcender esse espaço e se colocar quando a gente vê pessoas sendo representadas por pessoas que vivem dentro dos seus contextos, por pessoas que se identificam com os seus contextos, quando o desenvolvimento humano e social se estabelece e mesmo que a duros passos e vagarosamente, mas caminha para um futuro ao qual a gente imagina e acredita que é um futuro progressista, né, de fato. Então, agradeço, honro essa noite. Eu acho que esse ato, como vários outros companheiros aqui já disseram, deve se estabelecer em nome da democracia, sobretudo, em nome da possibilidade da gente poder estabelecer o diálogo, mesmo dentro das nossas discussões ideológicas, dentro dos pontos fundamentais que estruturam a maneira como a gente pensa uma sociedade, mas sem a democracia esse diálogo ele vai ser estancado e as possibilidades não vão ser nos dadas. Tá? Então agradeço do fundo do coração, democracia sempre, não vai haver anistia e assim seja. Muito obrigado. E para encerrar esse primeiro momento, nós vamos ter a leitura do documento daqui a pouco, quero convidar a Lucéia, que é presidente do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, para fazer uso da palavra. Uma mulher negra, né, preta, falando por último, isso é fundamental. Primeiro, desejar uma boa noite a todos vocês, tá? Eu sou, como se sou um pouco de cuidado com a
porque uma coisa é a Lucélia falando, né? Eu tenho meu posicionamento muito claro. Outra coisa é eu como representante, né? Então, quando eu como representante de uma entidade, então eu represento quem votou na direita, quem votou na esquerda, quem de repente não saiu de casa nem para votar. Encerrado esse ponto, aí vamos partir para o que interessa, né? Vamos dizer, quando eu tive o convite, que aí fala, ato em defesa da democracia, não tinha como eu não vir, né? Não tinha como eu não vir, por quê? O que ocorreu no dia 8 é inaceitável, né? É algo assim que não é para se esquecer na história, né? É algo para ser lembrado, é algo para ser repudiado e é algo que tem que ser punido. Jamais poderia ocorrer o que ocorreu no dia 8. E eu também, aos meus 34 anos, sou de 88, Constituição, né? Então eu tenho essa obrigação também, né? Com aquelas pessoas que morreram, com aquelas pessoas que foram presas, com aquelas pessoas que lutaram tanto para que hoje a gente tenha a democracia. Muitas vezes eu percebo assim as pessoas tentando normalizar o que ocorreu. Violência não se normaliza, violência de combate. Mesmo se fosse um tipo de ato que fosse para cobrar mais saúde, mais educação, melhores condições de trabalho, não justifica você invadir um órgão público, você invadir instituições, você quebrar, destruir o patrimônio. Nada justifica. Muito menos você invadir com qual que é a intenção? Intenção golpista. Eu tenho um pensamento assim, acho que político ruim, a gente tira no voto. Se cometeu algum tipo de ilegalidade, tem a justiça para punir. Agora, jamais partir para qualquer tipo de situação. Então, hoje eu venho aqui para reafirmar o meu compromisso, e aí eu posso dizer, reafirmar meu compromisso, tanto como Lucélia pessoa, tanto como Lucélia assistente social e como Lucélia presidente do sindicato. Reafirmar o nosso compromisso pela democracia. Democracia, ela vai além, muitas vezes, de partidos políticos, ela vai além de tudo isso. O país é nosso. O nosso país, a nossa nação, o nosso povo tem que ser acima de qualquer ideologia partidária. A gente tem que lidar com as diferenças. E é importante ter as diferenças. Porque você imagina como seria chato. Tudo que você falasse, as pessoas concordassem. Eu, pelo menos, eu gosto da divergência. Porque é na divergência onde eu me apresento e na divergência onde eu aprendo. Desejar uma boa noite para vocês.